las num período de 2 a 3 meses de constante exercício, passando ao pleno uso daquelas duas faculdades. Desnecessário será acrescentar que as condições de vida moral dos candidatos à vidência e audiência muito influirão no seu desenvolvimento, sendo este auxiliado por entidades altamente evoluídas dos planos invisíveis. Não lhes será agradável colaborar neste sentido com criaturas de caráter fraco ou de baixa moral. É preciso ter-se sempre em mente que as coisas do alto requerem daqueles que desejarem utilizá-las na terra uma vida limpa e o maior grau de pureza que permitam a aproximação dos emissários do Senhor. Tudo mais dependerá do esforço e determinações de cada um. O Senhor Jesus deseja ministrar através desta mensagem alguns importantes esclarecimentos novos aos seus estimados leitores, mediante os quais todos hão de sentir a vida correr-lhes mais fácil em meio aos percalços naturais a que todos estão sujeitos. Deseja o Senhor esclarecer aos leitores que todos possuem dentro de si os meios de poderem realizar quanto desejem, desde que sigam para isso o método adequado. Esse método consiste em um homem como a mulher que desejarem realizar algo que lhes pareça difícil, firmarem nesse algo o seu pensamento durante alguns minutos diariamente. Inicialmente devem formar a imagem do que aspiram realizar, assim como uma pintura da coisa desejada. Esta será a fase de sua criação mental, cuja pintura deve ser reforçada diariamente com a emissão de novas vibrações mentais. Dentro de poucos dias a pintura mental tornar-se-á tão nítida como se estivesse feita numa folha de papel. Nesta altura, feita a criação mental da coisa desejada, é só alimentar a imagem com as vibrações mentais irradiadas diariamente, com o pensamento de que a imagem existente no plano mental deverá estar em suas mãos numa questão de dias ou horas. A irradiação desta convicção apressará a materialização daquilo que constitui a aspiração da criatura. Com a mentalização continuada da pintura que constitui a coisa desejada, o seu peso crescerá na mesma proporção até que, excedendo a resistência do plano mental, o objeto mentalizado romperá o plano fluídico onde se encontra, e eis que o mesmo se materializará perante a criatura que o imaginou. Daí se infere que muitas pessoas não conseguem realizar pequenas ou grandes aspirações, pela única razão de não saberem como operá-las. Existe uma lei mental neste sentido, a qual ficou mais ou menos exposta nas linhas acima. Todo aquele por conseguinte, que se dispuser a operar esta lei mental, de certo verá realizadas as suas aspirações. A lei mental das realizações materiais tanto pode ser operada para uma melhoria de situação de trabalho, para obtenção de residência própria, para encaminhamento dos filhos, como, enfim, para quanto possa constituir aspirações das almas encarnadas. Façam os leitores as suas experiências e terão a prova da realidade. Cabe aqui, porém, uma advertência a todas as criaturas que se dispuserem a operar a lei mental das realizações materiais. É necessário meditar previamente sobre se o objeto ou situação desejados não lhes trarão inconvenientes futuros por não serem justos ou razoáveis. Não é justo, por exemplo, tentar atrair para si o que a outro pertença, porque poderia, a roda da vida, vir a causar possível sofrimento ou desgosto. Tenha-se sempre em vista, por conseguinte, usar a lei mental somente para atrair bens realmente necessários ao conforto e bem-estar de cada um, ou à melhoria de situação de trabalho ou remuneração, porque o funcionamento da lei será ainda apressado pela justeza do pedido. Muitas criaturas humanas atravessam existências carecentes de um mínimo de conforto e bem-estar, pelo desconhecimento desta lei mental. Julga por isto o Senhor Jesus do maior interesse dos seus leitores ministrar-lhes este esclarecimento para que possam todos preparar-se para adquirir tudo quanto possa constituir suas aspirações mais íntimas. Com o tempo os fatos tornar-se-ão conhecidos de todos, e aqueles que hoje passam privações materiais, poderão adquirir o conforto a que têm direito. É erro pensar alguém que a divina providência envia almas à terra destinadas à posse do maior conforto material, e outras a viverem uma vida de privações. É erro pensar que isto aconteça. A diferença existe exclusivamente no grau de conhecimentos e patrimônio mental, de cada uma. Aquelas que dispõem de maiores conhecimentos e os põem em ação,
Certo é que constroem melhor situação na vida material, enquanto aquelas que pouco ou nada sabem, vivem no desconforto ou carecentes de tudo. Apliquem, então, a lei mental, para tudo quanto necessitarem, e verão o resultado. 91ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Importante missão a cumprir, insuficiência da atual doutrinação evangélica, caminho a seguir para evitar despenhadeiros e abismos, único remédio para as tormentas da vida terrena, os inconvenientes do jogo. As almas encarnadas na Terra neste século, mas principalmente aquelas que chegaram nos primeiros 20 anos, trouxeram consigo importante missão a cumprir, não apenas em seu próprio benefício, como também em benefício da coletividade. Após um estágio bastante longo no mundo espiritual, muitas milhares de almas foram encaminhadas à Terra portando cada uma um compromisso de trabalho espiritual a ser desenvolvido em meio à coletividade de que fazem parte. Muitas destas almas estão realmente cumprindo aquele compromisso através da pregação do Evangelho do Senhor, em numerosas organizações de trabalho espiritual. Muitas outras, porém, encontram-se inteiramente à margem desta bela atividade, voltadas exclusivamente para os interesses da vida material. É tempo, entretanto, de procurar cada qual recordar o compromisso assumido no alto e tratarem também de ajudar o esclarecimento dos seus irmãos em torno dos sábios princípios que regem a vida espiritual de todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus tem observado por toda parte que na Terra existe em matéria de doutrinação evangélica dentro das organizações religiosas, e tem podido constatar a insuficiência dos ensinamentos ministrados aos adeptos de cada um dos credos religiosos. Há necessidade de proclamar a todas as almas encarnadas a verdade autêntica da transitoriedade de sua estada na Terra, onde vieram com a finalidade de adquirir novas e maiores luzes em contato com a vida terrena, na qual permanecerão durante poucas dezenas de anos. E sendo assim limitada a permanência das almas nos respectivos corpos, torna-se necessária a preocupação de cada uma com esse objetivo de sua vinda à Terra, para que possam regressar a seu tempo engrandecidas, com as luzes aqui adquiridas. Tem observado o Senhor Jesus que a maioria dos homens e mulheres se preocupam apenas com interesses da vida material que ocupam todas as horas do dia, esquecidos inteiramente de seus reais interesses de almas em busca de progresso espiritual. O Senhor Jesus recomenda a todos os homens e mulheres a leitura das obras que constituem a grande cruzada do esclarecimento trazidas à Terra por sua determinação, nas quais os leitores encontrarão aquilo de que muito necessitam, que é o seu próprio esclarecimento. De posse de quanto nas citadas obras se encontra, todos os homens e mulheres encontrarão bem nítido o caminho que lhes convém seguir em seu exclusivo benefício. As pessoas que se encontram em torno dos 50 anos e até os 60, têm no presente a sua maior oportunidade de alcançar os novos degraus que vieram buscar na Terra em sua presente encarnação. Recomenda então o Senhor Jesus estas pessoas particularmente que façam uma pausa em suas atividades de toda a ordem para meditar seriamente no seu próximo regresso ao mundo espiritual. Seria para lamentar-se, almas que aguardaram um século a sua presente encarnação, regressassem ao seu plano no além na situação em que desceram à Terra, após uma peregrinação de várias dezenas de anos. Sabe o Senhor Jesus que os atrativos da vida terrena conseguem desviar as almas dos seus verdadeiros objetivos, induzindo-as fortemente à prática daquilo que em nada as beneficia. Lembre então o Senhor a essas almas desviadas de seus verdadeiros objetivos, a necessidade de estabelecerem contato diário com a divindade por meio da prece e da meditação na hora de deitar-se, para que a divindade saiba que essas almas se encontram na Terra e onde vivem, para que possa enviar-lhes a sua proteção e ajuda. Almas encarnadas que não oram a divindade podem ser comparadas aos seres humanos vivendo dentro da noite escura sem uma vela sequer a iluminar-lhes o trajeto. Estão por isso sujeitas a deslizar no despenhadeiro e cair nos abismos que se abrem por toda parte. E uma vez caídas num desses abismos nos quais infelizmente muitas e muitas almas se têm precipitado, bem difícil será retirá-las de lá, e isto só se fará com maior ou menor sofrimento.
O sentimento que mais pode contribuir para a felicidade e bem-estar espiritual das almas encarnadas é a fé. As almas que possuírem este belo sentimento em seu coração, conseguem vencer a tormenta que por vezes atinge a vida terrena, com um mínimo de sofrimento. A fé existente no coração de uma alma, põe a alma em ligação direta com a divindade, dela recebendo o alento necessário para vencer as tormentas da vida, atravessando-as em paz e tranquilidade quando numerosas outras só sobram. E como adquirir a fé salvadora? Indagarão alguns leitores. O Senhor Jesus responde a esses estimados leitores que a fé se adquire pelo hábito de orar a divindade ao fim de cada dia de trabalho santo para manter o corpo. A fé se inicia como a débil chama de um fósforo e assim vai crescendo, se ampliando com a continuação do ato de orar, num crescendo sem fim, até se tornar um poderoso foco para a alma que soube construí-lo. Uma notável decorrência da fé existente no coração de uma alma encarnada é o fato da sua conduta na vida se distinguir invariavelmente pelo certo dos seus atos, valendo por uma verdadeira luz a guiar-lhe todos os passos. Uma alma possuidora da chamada fé em seu coração, é uma alma feliz em engrandecer-se dia por dia, cujos pensamentos se iluminam e lhe proporcionam grandes alegrias em contato com pensamentos da mesma natureza. As entidades desencarnadas identificam facilmente as criaturas de fé só em as observarem exteriormente através das irradiações do seu coração. Uma luz característica se irradia do coração das pessoas que cultivam a oração à divindade, e isto as distingue em meio às demais que não cultivam o mesmo hábito. O Senhor Jesus recomenda com empenho a todas as almas que se entreguem com sinceridade à oração diária à divindade para merecerem a divina proteção de que todas necessitam enquanto na terra. Em seguida o Senhor Jesus deseja escrever algumas palavras relacionadas com o mau hábito de muitas pessoas procurarem a diversão no jogo para matarem o tempo, como costumam dizer, atividade da qual lhes resulta um prejuízo bem maior do que possam imaginar. Além daquele prejuízo monetário que frequentemente ocorre. O hábito do jogo de cartas em suas diversas modalidades, produz um notável desvio das funções do cérebro humano, podendo levar suas células à completa inatividade de suas funções características. O homem que se entrega ao passatempo do jogo vai perdendo gradativamente a sua capacidade criadora em outras atividades, até que suas células em nada mais se ocuparão que não seja aquela qual se encontram ligadas. É certo que numerosos homens e mulheres se entregam ao hábito do jogo como simples meio de passar o tempo, em reuniões sociais. Este hábito não foge, porém, ao inconveniente apontado acima, o qual se irá se positivando com o correr do tempo. Dá-se com o hábito do jogo um fenômeno semelhante ao da bebida. As pessoas que se iniciam, mesmo de leve, no hábito da bebida, começam a envolver suas células pelas toxinas do álcool, e estas, com a continuação se atrofiam a tal ponto que não mais podem servir a função de manter a saúde do corpo. Este forçosamente se ressente e adoece pela insuficiência do sistema glandular atrofiado pelas toxinas nele impregnadas pela bebida. Assim o fenômeno produzido pelo jogo no cérebro humano. A intensa preocupação das criaturas que jogam determina o desvio da sua função celular a tal ponto que certas células são levadas à cessação completa de sua verdadeira função no conjunto orgânico dos homens e mulheres dados ao hábito do jogo, mesmo como passatempo. Com a continuação, tais criaturas passam a pensar exclusivamente em termos de jogo com o decréscimo de suas atividades normais. As entidades evoluídas do mundo espiritual afastam-se completamente dos ambientes em que homens e mulheres se reúnem habitualmente para jogar, aos quais ocorrem frequentemente as influências negativas desejosas de influir no sentido de perturbar esses ambientes. O jogo é ainda o fator de não poucas infelicidades que ocorrem muito frequentemente no mundo, inspiradas em grande parte pelas influências negativas que se encontram nesses lugares. Fatos os mais lamentáveis têm sido verificados entre parceiros de jogo levados ao desespero ou exasperação, resultando tantas vezes na orfandade de almas inocentes apenas despontadas para a vida. O Senhor Jesus aconselha todos os homens, chefes de família ou não, que queimem os instrumentos do jogo que porventura possuírem,
afastando-se assim de uma prática condenada pelas leis espirituais, e pelas entidades guardiãs de todas as almas encarnadas. Desejais reunir-vos para passar algumas horas agradáveis? Escolhei entre um programa de boa música, não dessa música estridente, sem alma, que está sendo lançada pela vossa juventude, uma música que prima pela própria desarmonia, porém um programa de trechos escolhidos entre os que possam deleitar vossos espíritos ávidos de verdadeiras harmonias musicais. Experimentai ouvir belos trechos em que vossas almas se elevem através dos planos invisíveis, e que devem ser verdadeiros trechos inspirados. Meia hora de música nestas condições servirá ainda de agradável repouso para o vosso sistema nervoso porventura cansado das atividades diárias. Usai este tipo de passatempo todos vós homens e mulheres que aspirais gozar de paz e tranquilidade repousante. A fé está sempre ao alcance de todos que queiram cultivá-la, tirando dela proveito para ajudar a si ao semelhante. Encontre bem nítido o caminho que lhe convém seguir, lendo as obras que constituem a grande cruzada de esclarecimento. A prece e a meditação diárias intensificam e fortalecem o indispensável contato com a divindade. Ajude ao Divino Salvador na espiritualização de todos. 92ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Preparação do planeta para 8 milênios, condutos do subsolo em construção esmerada, ingresso na Terra na categoria dos mundos espiritualizados, grande progresso verificado neste século, prestação do serviço divino. Os fatos previstos para acontecerem neste fim de século destinados a operar modificações substanciais na superfície terrena, estão sendo registrados nos diversos continentes, conforme as notícias divulgadas pela imprensa mundial. Os estudos elaborados pelas forças superiores resultaram da observação feita desde séculos em torno da necessidade de se preparar a superfície terrena para um período não inferior a 8 milênios, durante os quais muitas gerações de almas necessitam de reencarnar neste pequeno planeta. Os estudos realizados pelas forças superiores abrangeram todas as áreas atualmente improdutivas espalhadas por toda a superfície do planeta, cuja transformação se iniciou, incluindo a construção de uma delicada rede de distribuição de água a todas as regiões atualmente privadas do chamado precioso líquido. Todo o trabalho realizado pelas forças superiores contou com a colaboração especializada de todas as categorias do mundo espiritual, onde vivem almas de grande capacidade técnica em todos os ramos de atividade. Existem no mundo espiritual, por exemplo, almas possuidoras de conhecimentos aprimorados na arte dos condutos do subsolo, às quais foi confiado o trabalho de estender esses condutos às regiões destinadas à produção de alimentos, resultantes das transformações em curso. O trabalho dessas almas é realizado a partir do centro do globo, primeiro, em condutos de grande porte denominados condutos centrais, ramificados de espaço a espaço em condutos menores nas extensões necessárias dos quais outros ainda se destacam em várias direções, para que a distribuição da água possa beneficiar a todas as áreas em que a mesma se torne necessária à população terrena. Uma imagem capaz de traduzir o trabalho realizado pela engenharia espiritual na distribuição do precioso líquido a todas as regiões e suas subdivisões terrenas, vós encontrareis no exame do vosso próprio corpo. Assim como encontrais a circulação sanguínea rigorosamente distribuída a todas as partes do vosso corpo, assim está sendo preparada a distribuição de água potável a todas as áreas úteis da terra, para que o homem possa encontrá-la e dela se beneficiar onde quer que a procure. Deste rigoroso trabalho de engenharia celeste há de resultar um novo e importante surto do progresso terreno, em paralelo com o desenvolvimento de outros setores de atividade. Tem sido anunciado pelos emissários espirituais que a Terra se prepara para entrar em nova fase de adiantamento, e isto é verdade, pois que o mundo terreno ingressará a partir do próximo século na categoria de mundo espiritualizado, cuja população será constituída de almas bastante evoluídas. A população terrena que se prepara para reencarnar, uma parte da qual já aqui se encontra, deverá implantar na Terra uma série extensa de grandes melhoramentos destinados a tornar a vida terrena um prazer bastante agradável. O Senhor Jesus,
permanentemente preocupado com o bem-estar de todas as almas encarnadas, desde vários séculos se empenha em dotar o planeta de melhores condições de vida que as vividas por muitas pessoas da atualidade. Porém, não basta para isso unicamente a vontade do Senhor. Todo o progresso material de um mundo tem de ser acompanhado do progresso espiritual de sua humanidade, sem o qual se registraria um desequilíbrio. Para apressar, por conseguinte, o progresso espiritual da humanidade terrena, tem o Senhor Jesus enviado à Terra numerosos mensageiros com a missão de inspirarem as almas de boa vontade acerca do que verdadeiramente lhes convém para alcançar a felicidade e bem-estar em sua vida terrena. Ultimamente aqui estiveram outros mensageiros do Senhor Jesus ditando belos conselhos e ensinamentos que se encontram reunidos em livros ao alcance de todos. E este esforço do Senhor tem sido compreendido e aceito por muitas milhares de almas encarnadas cujo nível vibratório já se distingue bem nitidamente. O Senhor Jesus ficaria agradecido a todas as pessoas que, tendo adquirido os livros da sua grande cruzada de esclarecimento, levassem a outras a informação daquilo que mais apreciam nesses livros, num espírito de colaboração capaz de ajudar as demais a progredir também. Diz o Senhor Jesus que o progresso de um mundo tem de seguir um paralelo com o progresso espiritual da sua humanidade, e isto é uma verdade autêntica. Quereis um exemplo? Comparai vários serviços existentes na Terra nos princípios do século com os que existem na atualidade, e logo verificareis o acerto da informação. No princípio do século atual, por exemplo, os serviços de transporte individual das classes abastadas, dos fidalgos, por assim dizer, eram viaturas de tração animal, embora elegantes e relativamente confortáveis. Este tipo de condução cedeu lugar ao automóvel e ao avião, para maior conforto e rapidez dos transportes. Muitos leitores devem ter ouvido falar das naus que se engravam demoradamente os mares do século XVIII, para não citar as primitivas embarcações movidas a remo por homens escravizados. Hoje em dia existem os grandes e luxuosos transatlânticos ligando os continentes, onde os viajantes dispõem de maior conforto. Registrai este fato como um notável progresso implantado no mundo terreno, consequência também do progresso espiritual e científico registrado em meio à população terrena. O esforço do Senhor Jesus, vindo Ele próprio instalar-se no solo terreno para acompanhar de mais perto a vida das almas encarnadas, representa o grande empenho do Senhor em impulsionar o progresso espiritual da humanidade terrena, sem o qual não poderá haver progresso material. Sabeis todos vós de experiência própria que ao saberdes que pessoas evoluídas, parentes ou amigos, pretendem visitar-nos, a primeira medida que vos ocorre é melhorar as vossas instalações para receberdes condignamente os vossos hóspedes. Pois, bem, estimados leitores, com o mundo terreno está ocorrendo coisa muito parecida. Novos hóspedes altamente evoluídos encaminham para a Terra para um estágio de alguns decênios, sendo necessário preparar o mundo para um acolhimento condigno. E com o prepará-lo, podereis desejar indagar ao Senhor Jesus. O Senhor esclarecerá que esta preparação deve começar pela purificação dos pensamentos irradiados por todos os seres humanos. É mister que todos os homens e mulheres façam esta parte muito importante. Tratem de policiar os próprios pensamentos, repudiando aqueles cujo nível moral lhes pareça em desacordo com os seus, para que não perturbem a pureza do seu nível moral. Repudiando os pensamentos maus ou inconvenientes que circulam abundantemente no ambiente terreno, os homens e as mulheres de boa vontade estarão contribuindo decisivamente para a purificação da própria atmosfera da Terra. Desta purificação gradativa resultará a eliminação das ondas mentais negativas que ainda perturbam numerosas criaturas menos evoluídas que se encontram na Terra, permitindo-lhes receber as vibrações espirituais destinadas a ajudá-las a evoluir também. Vede, estimados leitores, como o progresso em geral depende da colaboração de todos os seres humanos, para que todos se beneficiem igualmente desse progresso. No momento em que a estrutura física da Terra está recebendo melhoramentos que tornarão o planeta mais agradável à vivência das almas nele encarnadas, uma importante cooperação se requer de todos os homens e mulheres do presente, no sentido de ajudarem com seus bons pensamentos a purificação do ambiente terreno.
Mas deseja o Senhor Jesus esclarecer que a cooperação requerida aos homens e mulheres do presente não é de maneira nenhuma um esforço gratuito, mas ao contrário, pois que será regiamente retribuído em luzes e bênçãos para cada um de per si no mundo espiritual. E esclarece ainda o Senhor Jesus que não existe absolutamente esforço gratuito na vida de todas as almas encarnadas. Todo esforço empreendido pelas almas encarnadas, seja ele em que sentido for, é sempre fartamente remunerado pelas forças superiores. Se, pois, milhares de almas resolvem atender ao pedido do Senhor Jesus e se empenham em purificar os seus pensamentos e repelir aqueles que lhes pareçam maus, estas almas estarão prestando um serviço inestimável à divindade e serão recompensadas generosamente pela própria divindade ao regressarem ao seu plano espiritual. Mas enquanto permanecerem no solo terreno já sentirão agradáveis reflexos do bem que estiverem proporcionando à coletividade por meio do seu esforço mental. Segundo as leis espirituais, as criaturas recebem, em regra, retribuições em parcelas semelhantes àquelas que enviam aos seus semelhantes. Se enviam vibrações de amor, de fraternidade e bem-estar aos seus semelhantes, recebem de retorno o mesmo volume do que emitiram. Isso tanto ocorre no sentido do bem como do mal. Evitem as pessoas de desejar o mal ou a infelicidade aos seus contemporâneos, porque o retorno será fatalmente da mesma natureza e intensidade. É como se a criatura jogasse uma pedra numa rocha bem próxima e esta a devolvesse ao responsável com força igual à emitida. Isto é uma lei que se cumpre em todos os sentidos e circunstâncias. Há apenas uma exceção a esta lei, no que se refere aos serviços prestados pelas almas à divindade. Estes serviços, como, por exemplo, a contribuição dos seres humanos para a purificação do ambiente terreno, são considerados serviço divino e são retribuídos sempre na proporção, de 100 por 1. A divindade considera de tal maneira meritório o serviço divino prestado na terra pelas criaturas humanas, porque é em benefício da coletividade, que os remunera espiritualmente a 100 por 1, segundo o código existente no mundo espiritual. Esta forma dos seres humanos colaborarem com a divindade por meio da prestação do serviço divino, seja em benefício individual prestado aos semelhantes, seja na melhoria das condições ambientes, é sempre considerada pela divindade uma colaboração de altíssimo valor, para a qual a lei estabelece o índice de retribuição acima indicado. Muitas e muitas entidades altamente evoluídas que permanecem no mundo espiritual, adquiriram poderosos focos de luz em suas atividades terrenas, dedicadas ao serviço divino. Ao regressarem ao alto viram-se surpreendidas com grandes focos de luz espiritual a elas destinados pela divindade. 93ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Deveres para com a divindade, urgente preparação para a vida espiritual, única bagagem das almas que partem. Muito espera o Senhor dos homens cultos, opinião valiosa sobre a alma. As almas encarnadas que se encontram na Terra neste fim de século, e que têm levado uma vida de indiferença em relação aos seus deveres para com a divindade, necessitam de voltar sua atenção urgentemente para esses deveres antes que seja tarde demais. São muitos milhares as almas nesta situação, infelizmente para elas, em face dos fatos que se estão positivando por toda parte. Almas que esperaram decênios e decênios no mundo espiritual pela sua vez de reencarnarem, necessitadas e desejosas de adquirir novas luzes espirituais ao longo de mais uma vida terrena, de tal modo se esqueceram desse objetivo que se encontram agora na iminência de regressar ao mundo espiritual na mesma situação em que desceram à Terra. Esta observação do Senhor Jesus muito tem preocupado, porque o seu grande desejo é verificar o progresso continuado de todas as almas que descem à Terra. Examinando o fato em suas origens, o Senhor Jesus tem verificado que tal situação se deve em boa parte à insuficiência dos ensinamentos religiosos que não conseguem despertar o verdadeiro interesse das criaturas pelo seu adiantamento espiritual. Agora, porém, com a presença do Senhor no solo terreno e a divulgação dos conselhos e ensinamentos constantes das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento ampliadas através destas mensagens, espera o Senhor Jesus despertar as atenções de todas as almas pelo seu verdadeiro interesse espiritual.
O conhecimento das leis que regem a vida espiritual no universo é de tal modo necessário e útil a todos os seres humanos, que o Senhor Jesus acredita que homens e mulheres deste fim de século se voltem imediatamente para ele, muito especialmente as pessoas de mentalidade amadurecida. Daí o empenho do Senhor Jesus em recomendar a todos os homens e mulheres a necessidade de se prepararem convenientemente para a vida espiritual, na qual deverão permanecer por mais de um século ao findarem a sua presente encarnação. E se assim é em verdade, está no próprio interesse de todas as almas encarnadas se familiarizarem com os ensinamentos espiritualistas desde agora, a fim de melhorarem o patrimônio que deixaram no alto ao descerem à Terra. A ignorância longamente disseminada entre muitos seres humanos, sentenciava que o que as criaturas levam da Terra ao se desligarem do corpo, era apenas o que houvessem aproveitado materialmente. Tal sentença, de tão grosseira e mentirosa, satisfazia aos menos capazes de raciocinar, os quais se deixavam entregues a uma vivência em tudo semelhante à dos irracionais. A verdade é outra, muito diferente, porquanto do que se comeu e gozou ninguém leva a menor partícula em sua bagagem espiritual ao regressar da Terra. A única bagagem que as almas conduzem ao desencarnarem, consiste exclusivamente das obras meritórias que tiverem podido praticar em benefício dos seus contemporâneos, e o produto das orações que tiverem dirigido à divindade durante sua permanência no corpo. Este tipo de bagagem nenhum trabalho dá a conduzir por ser constituída de luzes e bênçãos aderidas à personalidade espiritual das almas que partem da Terra. Assim explicada a situação de todas as almas que se encontram na Terra desfrutando uma nova encarnação, e advertidas de quanto possa suceder-lhes se nada fizerem pelo seu adiantamento espiritual, o objetivo único de sua vinda à Terra, espera o Senhor Jesus que todas recebam sua palavra com a devida consideração e se disponham a recuperar os longos anos perdidos em busca de interesses puramente materiais. Já foi dito pelo Senhor que muitos milhões de almas se preparam para descer à Terra após um estágio mais ou menos longo no mundo espiritual, e isto determinará que aquelas que se encontram presentemente encarnadas não possam voltar à Terra nos próximos 200 anos. Esta informação do Senhor Jesus é perfeitamente exata, e deve servir de reforço a quanto o Senhor tem escrito acerca da necessidade de todas as almas presentemente encarnadas se empenharem na aquisição das luzes que vierem buscar na Terra. O Senhor Jesus tem verificado com certa melancolia, que homens possuidores de regular cultura material, inclusive o grau universitário, se manifestem desfavoravelmente em relação às leis espiritualistas e sua atuação na vida de todas as criaturas. O Senhor lamenta que tal aconteça porque isso denota o longo caminho que esses homens ainda têm a percorrer até que cheguem a descobrir a luz da verdade. Esses homens que assim se manifestam, não tiveram oportunidade de manusear boas obras espiritualistas, ou se o fizeram não lhes dedicaram a devida atenção. Como, entretanto, todos hão de ter a sua oportunidade, o Senhor espera que esses filhos encontrem o caminho que os conduz um dia à meta da sua felicidade espiritual. A propósito, deseja o Senhor Jesus relatar um fato bastante expressivo, verificado em algum ponto do mundo espiritual, não faz ainda muito tempo. Ali se encontravam reunidos vários espíritos que haviam adquirido na Terra uma sólida cultura material, mas nada haviam aprendido em torno da vida espiritual. Encontravam-se reunidos precisamente para debater o assunto alma do qual tanto se falava no plano em que ora viviam. Com a palavra o espírito de antigo professor de ciências positivas na Terra, declarava que bem estranho lhe parecia falar-se na existência da alma, visto como em sua longa vivência na Terra jamais a havia encontrado. Que seus colegas presentes dessem então cada qual o seu depoimento. Com a palavra o espírito de um médico encarnecido no exercício da profissão de curar os corpos doentes, declarou que se empenhou em toda a sua carreira em procurar descobrir a alma nos doentes que faleciam, num minucioso trabalho de pesquisa, mas sempre com resultados negativos. Informou inclusive que nesta pesquisa chegou a pesar doentes em estado gravíssimo, e também após o falecimento, tendo constatado invariavelmente o mesmo peso. Concluíra, portanto, com outros colegas, pela inexistência da alma em tais circunstâncias.
Usou da palavra em seguida o espírito de antigo professor de química em vários centros de estudos e pesquisas da Terra, ufanando-se de haver preparado nessa matéria algumas dezenas de milhares de estudantes, já então desempenhando função de mestres na especialidade. Essa entidade concordava com os colegas que haviam precedido em que a afirmação da existência da alma nas criaturas humanas não passava de uma afirmativa falaz e, portanto, destituída de fundamento. Nessa altura da reunião surgiu ao lado dos circunstantes uma entidade de grande luminosidade cuja presença todos surpreendeu. A entidade apressou-se em tranquilizar aqueles espíritos de homens sábios, dizendo-lhes que ouvira de longe o assunto em debate, o qual muito lhe interessara e por isso se transportara até o local da reunião. Pedia, então, permissão para participar de tão importante assunto. O mais velho do grupo, a julgar pelo seu aspecto octogenário, falando em nome dos companheiros, declarou bem-vinda à entidade, e expôs sucintamente o que havia sido dito até ali a respeito da alegada existência da alma nas criaturas humanas. Pediu em seguida à entidade recém-chegada a sua opinião a respeito de tão sugestivo assunto. A entidade recém-chegada, após agradecer a honrosa acolhida de tão ilustres personalidades, assim se manifestou. Já que me pedis a minha opinião a respeito da alma, eu vou emiti-la, com o meu pedido antecipado das vossas desculpas, se acaso discordar da vossa opinião. Para começar, eu vos direi que eu e todos vós somos almas, sempre o fomos, e sê-lo-emos eternamente. Nossa criação originou-se de uma simples ideia na mente divina, tendo-nos permanecido milênios de milênios no cosmo, numa inconsciência completa de nossa própria existência, enquanto instintivamente tratávamos de agregar matéria cósmica à simples centelha que éramos então. A certa altura da nossa existência de simples luminosidade no imponderável, recebemos a graça do sopro do Criador e então nos tornamos seres imateriais em crescimento na imensidade do cosmo, vivendo uma existência muito semelhante à da própria luz que também ignora a sua existência. Decorreram daí alguns milhões de anos durante os quais nos foi permitido reunir um mínimo de substância que nos trasladou a determinado plano físico, onde perambulamos novos milênios de milênios até que, tendo percorrido toda a escala de vida à nossa frente, alcançamos a forma humana ainda bastante imperfeita em mundos dos quais todos já perdemos a memória. Chegando por fim ao tipo humano mais perfeito que conhecemos, fomos conduzidos ao planeta terreno, no qual cada um de nós, na altura em que nos encontramos agora, deve ter vivido nunca menos de 12 a 15 mil anos de encarnações de aprendizado. Agora, dir-vos eu para vossa maior surpresa, que tanto eu como cada um de vós somos almas agora desencarnadas, após havermos percorrido a longa trajetória de que vos falei. Dir-vos-ei ainda que não há necessidade de procurar a alma através da autópsia, como acabou de relatar um de vós, porque a alma é a primeira a deixar o corpo quando o mesmo morre. Pena é que as escolas e universidades da Terra não expliquem isto aos alunos, preparando-os para viverem uma existência de plena harmonia com as leis espirituais, ao invés de preparar homens como vós fostes, absolutamente ignorantes da existência da alma, que é o elemento inteligente em todas as criaturas. Ficais então sabendo desde agora que é a alma que constrói o corpo humano desde o ventre materno, o veículo que ela deve usar durante a sua permanência no solo terreno. Quando esse corpo enferma e tem necessidade de médico, consequência de alguma infração alimentar da responsabilidade da alma, ou de excesso a que haja submetido o organismo, examinai-vos atentamente, prosseguiu, e verificareis a fluidez de vosso corpo atual muito diferente daquele que deixaste na terra. Hoje todos nós somos espíritos, almas desencarnadas, em fase de assimilação de quanto aprendemos em nossa última estada no corpo físico, enquanto nos preparamos para novo mergulho na carne quando isso nos for determinado. Sabeis agora, estimados irmãos, o que vem a ser a alma. Todos os presentes reverenciaram a entidade recém-chegada, em sinal de agradecimento pela bela explicação acerca da alma. 94ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Observações do Senhor: em muitos lugares percorridos, falta de religiosidade, necessidade do preparo espiritual, ensinamentos religiosos envelhecidos, a reencarnação taxada de pura imaginação,
Sem reencarnação não haveria progresso moral. O Senhor Jesus está percorrendo todas as regiões habitadas do planeta em companhia de sua equipe de assessores espirituais, num trabalho de observação e levantamento da situação reinante em todos os lugares percorridos. Observando assim de perto a vivência das almas encarnadas em toda a superfície terrena, está o Senhor Jesus habilitado a determinar as medidas necessárias ao atendimento das condições de melhoria de todas elas. Uma observação recolhida pelo Senhor nessas visitas a muitos lugares da Terra é a falta de religiosidade dos seus habitantes, preocupados exclusivamente com as necessidades da vida material. Isto acontece não apenas nos lugares mais atrasados em matéria de civilização, mas igualmente em numerosas vilas e cidades possuidoras de seus templos religiosos. Verifica então o Senhor Jesus certa displicência por parte dos religiosos locais, por sua vez cheios de problemas para resolver. Chegaram, porém, os tempos de despertar as almas encarnadas para a vida espiritual, na qual estão reingressando todos os dias após o desligamento do corpo. A ausência do preparo espiritual durante a existência terrena, importa em regressarem as almas ao seu plano de vida espiritual, não raro em situação moral bastante inferior àquela que possuíam ao descerem à Terra. Este fato tem sido verificado por toda parte com grave prejuízo para as próprias almas, uma vez que, havendo descurado a sua evolução enquanto na Terra para cuidarem apenas dos interesses materiais, dificilmente conseguirão voltar ao meio terreno antes de decorridos de 2 a 3 séculos. Uma grande responsabilidade tem de ser atribuída aos mentores religiosos de profissão, pelo fato acima apontado, uma vez que lhes incumbe empenharem-se no esclarecimento das suas ovelhas. Há, porém, várias atenuantes a registrar para que tais fatos aconteçam, e uma delas diz respeito ao tipo de ensinamentos religiosos ministrados em todos os lugares visitados pelo Senhor Jesus. Os ensinamentos, por exemplo, ministrados pela fé católica encontram-se assaz envelhecidos de 2000 anos e não conseguem despertar o interesse das almas. Os ensinamentos que conservam o inferno e o purgatório como estágios definidos das almas faltosas, já não conseguem ver-se acreditados pelos adeptos, em face do adiantamento alcançado pelas almas em várias encarnações, e se encontra presente em seu subconsciente. É mister reformar tais ensinamentos obsoletos, e substituí-los por outros capazes de despertar o interesse espiritual das almas encarnadas. É necessário difundir por toda parte a existência da reencarnação como uma das leis espirituais em virtude da qual as almas voltarão à Terra em novos corpos quantas vezes se tornarem necessárias ao seu aprendizado nessa escola terrena. Tem observado o Senhor Jesus que tanto a religião católica como a evangélica se empenham na negativa da lei da reencarnação, taxando-a de pura imaginação dos espiritualistas estudiosos das obras de Kardec. O Senhor Jesus deseja esclarecer a propósito, que Allan Kardec foi um dos seus emissários enviados à Terra no século XIX precisamente para coordenar o intercâmbio de almas encarnadas com as desencarnadas, e bem se desempenhou dessa nobre missão. A lei da reencarnação sucessiva das almas durante milênios, até alcançarem um grau evolutivo peculiar a este planeta, funciona desde milênios apesar da negativa de muitos religiosos de hoje. Não fora a sua reencarnação sucessiva e nenhum desses mentores religiosos se encontraria na Terra e negar a lei que os trouxe. Há, portanto, necessidade premente da reforma do ensino religioso difundido principalmente pelas igrejas do Ocidente, sob pena de se verem abandonadas pelos seus adeptos, desejosos de maiores esclarecimentos da vida espiritual. 3 são os pontos fundamentais do ensino religioso a ser ministrado a partir deste fim de século: a transitoriedade da vida terrena, a prática do amor aos semelhantes, e a reencarnação sucessiva das almas em novos corpos. A transitoriedade da vida terrena explicada a todos os homens e mulheres dá-lhes a consciência de que terão de regressar algum dia ao seu lar espiritual, e daí a necessidade de se prepararem devidamente para esse regresso. Esta convicção terá ainda o mérito de evitar a prática de atos irrefletidos ou mal pensados, dos quais possa resultar um demérito moral do qual virão arrepender-se futuramente sem remédio,
quando se encontrarem novamente em seu plano de vida espiritual. A ideia da transitoriedade da vida terrena ainda influirá no comportamento dos seres humanos no intercâmbio com os seus semelhantes, evitando certo número de atritos desnecessários, mas que sucedem frequentemente entre as almas encarnadas. A recomendação do amor aos semelhantes como ensinamento religioso, muito contribuirá para que as criaturas se olhem com maior simpatia no trato da vida material, levando-lhes a certeza de que seus contemporâneos são seus irmãos, porque filhos do mesmo Pai Celestial, e na Terra se encontram com o mesmo objetivo de progredir espiritualmente. A recomendação do amor aos semelhantes como ensinamento religioso terá ainda o mérito de criar nas almas o desejo sincero de algo fazer em benefício das almas necessitadas, do que resultará uma compensação para aquelas que o fizerem. Essa compensação constará sempre de bênçãos de luzes para as almas que algo fizeram pelos semelhantes. Estará nessa prática a concretização da promessa do Pai Celestial quando assim se pronunciou: ajuda o teu irmão que o céu te ajudará. O céu figurado nesta frase representa evidentemente a divindade, numa linguagem compreensível a todas as almas encarnadas, habituadas desde a infância à ideia do céu como morada de Deus. Embora essa não seja bem a realidade, mal não há em que se conserve a ideia do céu perante as almas encarnadas, a qual traduz a maior elevação existente no mundo espiritual. Falemos agora da reencarnação como um dos pontos fundamentais do ensino religioso a ser ministrado às almas que se encontram na Terra em busca de maior progresso espiritual. Este é um ensinamento que muito interessará todas as criaturas humanas, pela circunstância de lhes ministrar a ideia de uma grande verdade. É necessário que todos os homens e mulheres saibam não ser atual a primeira vez que se encontram na Terra, e também não será a última. Todos os seres humanos estiveram na Terra milhares de vezes, vivendo em lugares diferentes do mundo terreno em busca de aprimoramento moral, e também de experiências que só se conseguem no meio terreno. Explicar-se às almas encarnadas, também como grande verdade, que a vida e o comportamento de uma alma em cada uma das suas encarnações têm o mérito de preparar os planos de sua encarnação seguinte. O mundo espiritual registra os passos e os atos de cada uma das almas encarnadas, para o fim de projetar seus futuro plano de vida no solo terreno. Sem pretender entrar em minúcias para não magoar ninguém, o Senhor Jesus explica que a existência na Terra de criaturas fisicamente defeituosas tem sua explicação em atos e fatos de sua vida anterior, tendo sido necessário a essas almas encarnadas em veículos defeituosos aceitarem tal situação em seu próprio benefício. Não fora a lei da reencarnação e não haveria um meio de determinadas almas faltosas se redimirem das faltas praticadas. Mas não é essa a única finalidade da lei da reencarnação. Este é simplesmente um pequeno detalhe da lei. Sua principal finalidade, o grande bem resultante da lei da reencarnação, é trazer sucessivamente as almas à Terra em novos corpos para continuarem o seu aprimoramento moral e científico. Somente a vida terrena oferece às almas as condições necessárias ao seu aprimoramento moral e científico, pelas atividades e movimentação a que estão obrigadas para se manterem no corpo. Enquanto no mundo espiritual, as almas desencarnadas, embora disponham de meios e condições de desenvolvimento intelectual, falta-lhes o elemento principal de desenvolvimento que é o trabalho material tal como existe na Terra. É portanto em contato com o meio terreno, suas lutas e dificuldades, que as almas encarnadas conseguem realizar alguns dos planos elaborados no mundo espiritual, como contribuição ao engrandecimento do planeta. Em face do que aí fica, não se concebe que algumas religiões do Ocidente persistam em negar a existência da reencarnação como uma das mais importantes leis espirituais a regerem a vida terrena. É graças à lei da reencarnação que se encontram no mundo espiritual muitos milhares de almas possuidoras de grande luminosidade adquirida em vidas sucessivas vividas em várias regiões do mundo terreno, onde muitos se empenharam em esclarecer e ajudar os seus contemporâneos. Não existisse essa lei maravilhosa em favor da evolução espiritual de todas as criaturas, e não haveria progresso moral nem científico, uma vez que numa única passagem pela Terra possível não seria a nenhuma criatura alcançar a luz espiritual de que tanto carece.
Eis aqui uma recomendação do Senhor Jesus a todos os religiosos do mundo: cancelem os argumentos contrários à lei da reencarnação e procurem beber nas obras espiritualistas os fatos abundantes que nelas se encontram demonstrativos da excelência dessa lei. Sem a reencarnação das almas de século em século em novos corpos e lugares diferentes, não haveria progresso nem elevação espiritual, porquanto o período de uma encarnação é insuficiente para isso. Devemos considerar que o período em que uma criatura consegue assimilar verdadeiramente as circunstâncias da vida terrena é aquele que vai dos 30 aos 60 anos. Ora, em apenas 30 anos de vida terrena nenhuma alma teria possibilidades de alcançar o desejado aprimoramento moral. Reencarnando, porém, de século em século, todas as almas dispõem dessas possibilidades, inclusive aquelas que se dedicam à missão religiosa. Não tivesse estas almas reencarnado vezes inúmeras, e não teriam condições para desempenhar sua missão. Aos religiosos do mundo, cancelem os argumentos contrários à lei da reencarnação e recebam luz das obras espiritualistas. 95ª Mensagem de Ensinamentos Espirituais. Acontecimentos planejados de longa data, uma chave espiritual da maior utilidade. O Senhor também ora diariamente. Vantagens da oração noturna, novo esclarecimento do Senhor sobre os poderes da oração. Os acontecimentos que se estão desenrolando nas diversas regiões do mundo terreno, têm objetivo bem nítido de preparar a topografia dessas regiões para o melhor servir aos seres humanos que as habitam. Nenhum desses acontecimentos está ocorrendo ao acaso ou de maneira imprevista, visto como tudo quanto acontece na Terra obedece a um planejamento do mundo espiritual, e tem sempre uma finalidade benéfica. Somente os movimentos guerreiros não são planejados pelas forças superiores, porém elas se preparam para fazê-los terminar. Nos tempos que correm estão se positivando acontecimentos planejados de longa data, de alguns séculos decorridos, com a finalidade já de muitos conhecida de modificar a estrutura terrena nas regiões em que se fizer necessário para melhor servir as respectivas populações. As forças superiores esperam poder alimentar os vários milhões de almas que se encaminham para a Terra, necessitando para isso de ampliar as áreas de produção de alimentos atualmente já insuficientes para a população da Terra. Os meios para isso vós já os conheceis, através das obras da Grande Cruzada de Esclarecimento e de outras mensagens do Senhor Jesus. Embora a utilização desses meios possa promover a partida inesperada de alguns milhares de almas em pleno vigor de sua vida terrena. Já sabeis igualmente que tudo foi providenciado no mundo espiritual para que as almas atingidas em seus veículos físicos e tenham de deixá-los, serão recolhidas e carinhosamente conduzidas ao seu plano de vida espiritual sem o menor sofrimento. O Senhor Jesus deseja repetir e insistir na sua recomendação a todas as almas encarnadas para que entrem em contato diário com a divindade na hora de deitarem, para que a divindade saiba onde se encontram e possam vir socorrê-las em suas necessidades ou ocorrências verificadas à sua volta, consequências ou não dos acontecimentos em curso. Em seguida, o Senhor Jesus deseja oferecer aos leitores desta mensagem uma chave da maior utilidade para todos. Se alguma circunstância se verificar a envolvê-los por efeito dos acontecimentos programados para este fim de século, deve ficar claro que esta chave servirá principalmente às pessoas que se habituaram à sua oração diária à divindade, segundo as reiteradas recomendações do Senhor. Assim, na ocorrência de algum fato grave à sua volta, as pessoas em ligação com a divindade não devem assustar-se com o fato. Procurem manter a maior calma possível, e enviem um pensamento à divindade pedindo sua presença e proteção. Fiquem todos os leitores certos de que essa atitude será recebida instantaneamente pela divindade, e o seu socorro se positivará também instantaneamente. Esta é a chave que o Senhor Jesus oferece a todos os leitores de suas mensagens, chave com a qual abrirão a porta de sua proteção e tranquilidade. Acontece constantemente por toda parte, as pessoas se agitarem em face de acontecimentos extraordinários, e não atinarem com o meio de se comunicarem prontamente com a divindade para receberem o necessário socorro e proteção. Mantendo sua calma e sangue frio, como costumais dizer,
Todas as pessoas em tais circunstâncias usarão do raciocínio em face da divindade, sempre pronta a intervir na vida de todas as almas encarnadas. O Senhor Jesus deseja oferecer mais este esclarecimento a todos os leitores de suas mensagens, como uma chave espiritual para a tranquilidade de todos. Poderá alguém desejar indagar do Senhor Jesus se esta chave terá poder de evitar a partida das almas que a utilizarem nos momentos de perigo? O Senhor Jesus responde por antecipação que, como todas as almas que descem à terra trazem o seu destino traçado em sua carta de vida, aquelas que destinadas estiverem a deixar o corpo em determinadas ocasiões, de certo que o farão. O fato, porém, de invocarem a presença e socorro da divindade terá para elas uma grande valia na sua condução tranquila ao plano ao qual pertencerem, isentas de todo sofrimento. Para as almas, porém, que tiverem sua partida condicionada à sua própria atitude em determinados momentos, estas podem estar certas de haverem atravessado a ponte do perigo e alcançado a margem firme de sua segurança. É por isto de toda a conveniência para todas as almas encarnadas indistintamente, usarem a chave espiritual que o Senhor Jesus lhes oferece, certas de que a mesma ser-lhes-á útil em quaisquer circunstâncias. O Senhor Jesus alimenta as maiores esperanças de que a sua palavra grafada nestas mensagens seja lida com o devido interesse, não apenas uma vez, mas uma dúzia de vezes pelo menos, a fim de que os seus ensinamentos se gravem no subconsciente de todos os leitores. Este fato muito há de contribuir para o mais rápido progresso espiritual de quantos tiverem a ventura de passar os olhos pelas mensagens do Senhor. Sabe o Senhor Jesus que as lutas da vida terrena em que todas as almas se empenham em conquistar recursos para fazer o face às suas e às necessidades dos seus. Sabe o Senhor Jesus que tal preocupação retira a muitas pessoas a tranquilidade indispensável para assimilar estas leituras. A estas pessoas deseja o Senhor deixar aqui o seguinte conselho: quando se dispuserem a estudar estas mensagens, elevem primeiramente uma prece à divindade com a intenção de adquirirem calma e entendimento para bem assimilarem a palavra do Senhor, e verão com alegria o restabelecimento de sua tranquilidade e disposição para bem entenderem a palavra do Senhor. Façam isto e muitos se alegrarão com o resultado alcançado. E porque isto se dará, poderá alguém desejar perguntar ao Senhor Jesus. O Senhor esclarece que o efeito da prece, da oração à divindade, é tão poderoso, seja em que circunstância for, que aquele que a proferir alcança sempre o seu objetivo. No mundo espiritual, onde as almas que nele vivem não têm interesses materiais a defender, mas unicamente interesses da ordem espiritual, a prece é utilizada no início e no fim de todas as tarefas, pelas facilidades dela decorrentes ao bom êxito de todos os trabalhos. O próprio Senhor Jesus faz questão de divulgar a todas as almas encarnadas que ele próprio se entrega à oração 3 vezes ao dia normalmente quando mais a julgar necessária ao bom êxito de suas mensuráveis tarefas. O Senhor Jesus ora 3 vezes ao dia em favor de todas as almas que se encontram em peregrinação pelos caminhos terrenos, para que o Pai Celestial as abençoe e ajude no desempenho de suas tarefas de aprendizado. E o Senhor Jesus bem sabe o quanto valem as suas preces em favor das almas encarnadas, transformando-se muito frequentemente em mãos salvadoras para muitas delas. Não fossem as orações do Senhor Jesus em favor das almas encarnadas e muitos perigos e fracassos se registrariam na vida de muitos milhares delas. Tereis nesta declaração do Senhor uma prova a mais do valor da prece para a vossa maior felicidade. Tempos se aproximam em que toda a população terrena usará a prece também 3 vezes ao dia, não só em proveito próprio como também em favor da coletividade. E então a aura da terra se tornará tão luminosa e diáfana, cujo reflexo sobre as almas encarnadas será comparável a um raio de sol nos dias umbrosos do inverno. Todos os mundos mais adiantados do que a Terra praticam a prece como um hábito diário tão necessário às criaturas como o alimento do corpo. Enquanto o alimento serve para manter o corpo em plena forma como veículo da alma, a prece alimenta abundantemente o estado magnético das almas e as coloca em permanente contato com a divindade, que é a mesma em todos os planetas habitados. No dia, por conseguinte, em que a população terrena se capacitar do real valor da prece,
da oração, em sua vida diária, muitos fracassos desaparecerão do ambiente terreno e muitos perigos serão afastados da vida humana. Esses tempos aproximam-se com a renovação dos seres humanos em futuro próximo. Este é um dos grandes objetivos trazidos pelo Senhor Jesus ao se instalar no solo terreno, e aqui se empenhar em que todos os homens e mulheres se entreguem às maravilhas da prece diária à divindade. O homem como a mulher que se entregarem ao hábito da oração noturna à divindade